Graça e paz novamente, irmãos. Qual o livro que nós estamos hoje? 1 Timóteo. Então vamos abrir lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Quantos capítulos tem 1 Timóteo? 6 capítulos. Vamos abrir aqui. Vamos ler só o prólogo aqui, aliás, o prefácio dessa carta, versículos 1 e 2 do primeiro capítulo, que vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, viu? Faz favor. Ai, eu gostei da baixinha aqui agora, viu? Obrigado, viu? Aqui, irmãos, deixa a Bíblia aberta aí, que nós vamos passar por alguns textos. Mas nós vemos claramente aqui que o remetente dessa carta aqui, o destinatário, né, é Paulo e Timóteo. Né? E Paulo acrescenta algo aqui sobre Timóteo que eu fiquei, né, refletindo aqui. Né? Verdadeiro filho na fé. Fiquei imaginando o Senhor falando isso de mim. Né? Verdadeiro filho na fé. Né? É algo que nós devemos almejar, né, pensar, sonhar, né? Não precisa nem ser o Senhor, não. Pode ser alguma outra pessoa falando verdadeiro filho na fé. Quando eu me voltei daquele acampamento onde houve minha conversão, né? Lá na minha igreja tinha lá, acho que umas 25 pessoas que foram para o retiro de carnaval e aceitaram o Senhor Jesus. Aí voltamos na terça-feira, né? E culto quarta-feira. Era aquele culto pós-carnaval. Né? Aí montou todo mundo lá na frente, estava lotada a igreja, lembra até hoje, lotada. Mandou todo mundo lá para frente. Né? Aí eles tinham realmente, né? A tradição na igreja de referendar pais espirituais para cada pessoa que se convertia, né? Aí vinha lá, né, quem quer ser aqui o pai espiritual do Rony, para cuidar dele, para ajudar ele a manter firme na fé. Né? Nós precisamos sempre dessas pessoas. Né? Hoje, esse sentido de pai espiritual está meio desconfigurado, né? Como que eles vêm fazendo hoje, e não é um sentido muito saudável. Né? Mas porque eu entendi naquela época, foi saudável e foi de boa ajuda para mim. Né? Tenho contato até hoje com uma pessoa, né, que era o meu pai na fé, para cuidar de mim. Assim era Paulo com Timóteo. Local em que foi escrita, região da Macedônia, né, possivelmente em Filipos, na região mais grega. Né. Data provável, 64 depois de Cristo. Os livros têm sempre aí umas datas próximas, né? Se eu não me engano, aqui o Rubens falou que semana passada, né, 60 e Tessalonicenses, não me recordo, mas foi 61, 62, né? Palavra-chave, quer pegar firme aqui nesse primeiro livro de Timóteo: doutrina, ensino, sã doutrina, né? Faz parte da nossa vida, nós precisamos entender direito isso. Tema: fiéis em Cristo. Se a carta ela nos exorta a ser fiéis em Cristo, é porque o que estava acontecendo? Havia infiéis. Né? Instruções práticas de como liderar a igreja. Timóteo, jovem, já um jovem pastor. Né? E, diante de muitas coisas que estavam ali acontecendo na cidade de Éfeso,
Ele precisava ter instruções para poder liderar a igreja. Versículos-chave, são 2, vamos ler todos juntos? O 3, o 14 e o 15, vamos lá. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O 4:12, vamos lá. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ó, muito bom esses versículos para a nossa vida. É algo para a gente poder até decorar, né? Decorar versículos. São 2 cartas. As 2 cartas a Timóteo, né? E a epístola de Tito, que vem logo depois, elas são chamadas de epístolas pastorais, cartas pastorais, porque elas têm umas recomendações mais práticas. E elas não são endereçadas a um povo, como nós vimos aqui, Tessalônica, Filipos, Galácia, os próprios Efésios, né? Mas ela é endereçada a líderes de igrejas, a liderança, a quem está à frente da igreja, e instruem a respeito do cuidado pastoral do rebanho de Deus. Então, são 3 cartas, são as últimas do apóstolo Paulo, escritas no final da vida dele. Pela carta de 2 Timóteo, vai nos mostrar mais claramente esse resto de vida do apóstolo Paulo, né? Elas também fornecem uma forte evidência de que Paulo, após passar 2 anos em prisão domiciliar em Roma, nos relatos lá de Atos, nós podemos ver isso, foi solto e empreendeu mais uma viagem missionária, que nós não temos registro no livro de Atos. Quantas viagens nós temos registro lá, em Atos? 3 viagens missionárias. Por que essa aqui, ela não está registrada lá? Porque ela aconteceu depois da escrita do livro de Atos, do seu aceitamento ali como a carta divina. Aceitamento não, né? Aceitação, da sua aceitação como carta divina. Então, depois de ser liberto de sua primeira prisão, né, ele foi preso outras vezes em Roma, Paulo tornou a visitar várias das cidades nas quais havia ministrado, inclusive Éfeso, qual que ele ficou ali praticamente 3 anos, pregando a palavra de Deus, e deixou Timóteo para tratar dos problemas que havia surgido naquela igreja. Nós estamos vendo no domingo à noite isso. Problemas, falsa doutrina, fábulas e genealogias. Ó, vamos ver aqui. No 1, 3-7. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, mas nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Falsa doutrina, verdadeira doutrina. Uma fábula é o quê? Uma historinha inventada, né? Um conto para dormir, né? Algo parecido. Outro problema, desordem na adoração. A gente pode ver aqui no capítulo 2, não vamos ler esses versículos, mas aqui, desordem principalmente no culto público. Né? E Paulo nos dá aqui orientações a Timóteo quanto a isso. Outro problema, a necessidade de líderes qualificados. Versículo 3, capítulo 3. Se alguém aspira ao episcopado, versículo 1, excelente obra almeja.
Mas a obra não é feita de qualquer jeito. Não pode ser feita de qualquer jeito. Proibição de comer certos alimentos e de se casar. Práticas judaicas ainda dentro do meio da igreja. Versículo 3 do capítulo 4. Vamos ler desde o 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Proibição. Contendas, discussões, falatórios inúteis. A gente gosta de se meter nesse negócio de falatório inútil, né? Versículos 4 e 5 do capítulo 6. É enfatuado, nada entende, mas tem por mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é verdadeira fonte de lucro. Né? Aqui cabe várias lições para nós, irmãos. Várias. Né? Materialismo. Aqui, capítulo 6, falando sobre aqueles que queriam ser ricos, falando sobre aqueles que já eram ricos, falando sobre aqueles que enfrentavam ali o ministério como fonte de lucro, né? Piedade como fonte de lucro, materialismo sendo problema aqui no meio deste povo, dessa igreja. E Timóteo lá sendo líder, precisando colocar a ordem naquela igreja. Então, Paulo seguiu para Macedônia, de onde escreveu essa carta para Timóteo, a fim de ajudá-lo a cumprir a sua tarefa na igreja. Um dos propósitos. Capítulo 3, versículos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Uma vez que Timóteo era bem versado na teologia de Paulo, por quê? Né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Timóteo ali já andando, pelo menos na história, aí, uns 10 anos, já com Paulo. Né? Então, você andando 10 anos com Paulo, você consegue aprender muita coisa, né, com ele. Então, ele não precisava ser versado, ser ensinado na teologia paulina, porque ele já estava bem habituado com ela. Então, não havia necessidade de dar instrução doutrinária extensiva para ele. Né? Só que essa carta, ela nos traz muita verdade teológica, tem muita teologia dentro dessa carta. Né? Por exemplo, qual que é a devida função da lei? Paulo fala aqui, Timóteo, porque haviam práticas judaizantes que colocavam a lei em um outro patamar. Ora, versículo 5, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais foram ousadas asseverações. Sabemos que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parrícidas e matricidas. Mas não tem acento aqui não, hein? Mas parri é com acento. Tá, mas vai. Patricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então a lei, ela é boa?
É. Oi? Ela é boa, porque ela reflete, ela é como um espelho para nós. Ela reflete quem nós somos e quem o Senhor é. Né? E nós não somos capazes de usar ela de forma legítima. A salvação por meio de Jesus, tanto que diz aqui no versículo 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Mas o capítulo 2, lá no versículo 5, diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Fala sobre os atributos de Deus, versículo 17, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, são atributos do nosso Senhor. A queda por meio da desobediência, capítulo 2, versículos 13 e 14, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, não Eva e Adão. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E por meio dessa transgressão, todos nós, homens e mulheres, estamos nessa condição, né, como estava ali estudando agora há pouco com o Tiago, condição de pecado e miséria. Aqueles que estão sem Cristo estão numa condição de pecado e miséria. Mas através de um pacto de graça, nós podemos encontrar salvação. Continuaremos pecadores, mas não mais em um estado de pecado e miséria. Nosso estado agora é outro. Nós estamos livres da ira de Deus. A pessoa de Cristo, como Deus homem, havia ensinamentos sendo colocados na mente das pessoas, fazendo distinção dessas duas naturezas de Deus, e às vezes até colocando que Deus não era, Jesus não era 100% Deus, 100% homem. Olha o versículo 16 do capítulo 3, por exemplo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. De quem está falando aqui? De Jesus. Manifestado na carne, justificado em espírito. Ó, as duas divindades dele. Duas divindades não, duas naturezas. A eleição antes da fundação do mundo. Versículo 12, capítulo 6. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Nós vimos como isso acontece aqui no último domingo. Palavra da fé, palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, ele é pregado a nós, o Espírito Santo faz o trabalho de nos convencer do nosso pecado, da nossa justiça, do nosso juízo, nos sela, e é o penhor da nossa salvação. A garantia. Então, a segunda vinda de Cristo também é um assunto teológico falado aqui, aos versículos 14 e 15 desse capítulo 6. Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas, que nós não sabemos qual é, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha o tanto de teologia que há aqui dentro, assuntos teológicos dentro dessa carta de Timóteo. Né? Elas também possuem características peculiares, principalmente no que diz respeito a algumas expressões. Quais? Sãs palavras, sã doutrina, sadio na fé, uma linguagem sadia, isso tudo através de um ensinamento correto da palavra. Fiel ao quê? A palavra, digna de toda aceitação. Homem de Deus, quem é o homem de Deus? Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? São palavras, né, que têm características peculiares, né? Polêmicas, dentro da carta de Timóteo.
Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Sim. Por que nem todos são? Qual é o alcance da salvação? Então vamos ler aqui, ó, lá no capítulo 2. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de quem? Todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, esse texto ele quer aqui nos trazer referência a um universalismo, né? Não é isso que esse texto ele quer nos mostrar. O universalismo é o quê? Todas as pessoas serão salvas, sem distinção, né? Nós cremos numa teologia pactual, né? Onde o Senhor promete para nós que Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Mas não somente nós e a nossa descendência. E como que nós cremos nisso? Pela fé, né? Nesse pacto que Deus faz com o homem, Ele nos faz promessas. Derramará o seu Espírito sobre nós, perdoará os nossos pecados, será o nosso Deus, nós seremos dele. Né? Povo, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, e assim vai. Então, o que quer dizer isso aqui? Né? A palavra grega, traduzida por deseja, não é aquela que geralmente expressa a vontade de Deus acerca de seu decreto. Não, isso, vontade decretiva de Deus. Seu propósito eterno e soberano. Essa vontade decretiva de Deus, ela pode ser mudada por nós? É por isso que é decreto. Decreto é a ação de Deus em meio à história, né? Mas fala da vontade de Deus a respeito de seu desejo, né? É o desejo dele, mas não é o seu decreto. Isso. Nós pegamos aqui a própria significado da palavra todos aqui, né? A gente vai ver que não é todos individualmente. Né? E a gente tem que fazer uma distinção de quê? Né? De salvação e de pregação. A pregação, o evangelho de salvação, esse deve ser oferecido a todos. Mas ele não vai ser aceito por todos. Isso. Ó, há uma distinção entre o desejo de Deus e seu propósito eterno de salvação. O Senhor não deseja que os homens pequem, né? Ele odeia o pecado, odeia a iniquidade, né? Odeia as consequências do pecado, né? Isso. Porém, em seu propósito eterno, Ele escolheu apenas os eleitos para tirá-los do mundo, né? Ó, João capítulo 17, versículo 6. Quando a gente entende isso aqui, a gente tira todo o preconceito, tira toda a justiça própria que há dentro de nós, todo sentimentalismo, romanticismo. Ah, mas a minha mãe não aceita o Jesus ainda. Ah, mas eu gosto tanto de fulano, né? A gente tem que olhar para dentro da palavra de Deus, porque sinceridade não salva. Quem salva é Jesus. E Jesus morreu para salvar todos os tipos de pessoas. Branco, preto, pobre, amarelo, rico, milionário, bilionário, índio, sertanejo, né? Mas não é todo tipo de Jesus que salva, só há um. 17:6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e ele tem guardado a palavra. Então, a quem pertencem os homens? A Deus. E para quem que ele deu? A Cristo.
João 10. Eu sou o bom pastor, versículo 14. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Né? O versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu a espontaneamente eu dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Olha aqui, ó, versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque lhe reconheceram a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Né? E aqui Jesus está falando isso. Né? Aqueles, Jesus fala em outro versículo, aqueles que o Pai me deste, né, vêm até mim, e de mim nunca serão. Isso mesmo. Deixou outros sofrendo a consequência do pecado, da incredulidade, da rejeição a Cristo. Essa culpa é de Jesus, essa culpa é dele. Vamos abrir lá em Romanos. Romanos capítulo 1. Qual que era o nosso estado sem Cristo? Mortos, pecado e miséria. Olha o que diz Romanos 18, 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. É um panorama aqui da revelação geral. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que lhe foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento, por que eles são indesculpáveis? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensatos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por isso eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Consequência de pecado, consequência de incredulidade, consequência de rejeição a Cristo. Esses continuam em seu estado de pecado e miséria. Como que todos vão ser salvos? Por fim, as escolhas e os atos de Deus são determinados pelo seu propósito eterno e soberano. Como que Deus nos livra desse estado de pecado e miséria? Ele, antes da fundação do mundo, escolheu alguns que são destinados à vida eterna. E outros não serão destinados à vida eterna, mas à morte eterna. Com base em quê? Em quem seria a Shakira, em quem seria o Tiago? Não, em base no teu amor e na tua misericórdia, na sua justiça, não na nossa justiça. Porque se fosse para a nossa justiça, nós queríamos mesmo que todos fossem salvos. A gente não ia querer que as pessoas fossem para o inferno. Né? Que isso, irmão. Olha só, o próprio Jesus usou palavras semelhantes ao descrever o seu propósito de ser por resgate de muitos. Então, todos aqui, ele está limitado pelo muitos. Até porque Timóteo não está falando de indivíduo. Timóteo está falando, olha o contexto aqui do texto. Oh,
em favor de reis, todos que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Há um contexto aqui. Reis indica o quê? Não, autoridades também, mais o quê? Oi? Poder, mas é o rei de quê? De algum lugar. Então é o que? Reis. Então não é só de um lugar. Existem outros lugares, né? De todos que se acham investidos de autoridade. Está falando mais de nações do que de indivíduo. Se for pegar um outro versículo que fala que Deus morreu por todo o mundo, o cosmos, não é indivíduo. O cosmos é criação. Isso. Nem todos serão resgatados. Como o Walter falou, a morte de Cristo ela é suficiente para salvar todos? É suficiente para salvar todos. Mas ela é limitada. A expiação de Jesus, ela é limitada. Ela é suficiente para cobrir os pecados de todas as pessoas, só que o aspecto substitutivo da morte de Cristo se aplica apenas aos eleitos. Ela é ilimitada em sua suficiência, porque abarca o mundo todo, mas ela é limitada em sua aplicação. Ela é aplicada apenas por aquele que crê no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. O fato de que nem todos são salvos não diz nada sobre a capacidade de Cristo para salvar, mas reside na profunda pecaminosidade da humanidade e no plano soberano de Deus. Timóteo, por ser um jovem, Paulo também deu orientações para eles, para os jovens de hoje. Capítulo 4, versículo 12. Principalmente nesse versículo. 5 áreas as quais Timóteo deveria ser um exemplo para a igreja. Padrão dos fiéis, aonde? Na palavra, na maneira de falar. No procedimento, através de quê? De uma vida justa, de uma vida piedosa. No amor, servir aos outros não buscando nada em troca, mas de forma altruísta. Na fé, fé indica o quê? Fidelidade, compromisso, não apenas uma mera crença intelectual, por exemplo. Na pureza, que é desses aqui, é antônimo, quando é o contrário, que a impureza, nos nossos jovens hoje em dia está terrível, especialmente a sexual. Timóteo, um jovem, que quando foi chamado por Paulo tinha ali entre seus 16 a 18 anos, aqui ainda considerado um jovem, em 1 Timóteo, procedimento, amor, fé, pureza, palavra, formas como nós devemos andar neste mundo. Ele vai continuando falando aqui, dando orientações voltadas para a maturidade cristã de Timóteo, com relação à igreja e com relação à sua vida, como que ele deveria se comportar. Versículo 13, deveria se envolver na leitura pública, no estudo e na aplicação da Escritura. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ele deveria fazer isso para poder levar isso, fazer parte do seu crescimento. Usar de maneira diligente o seu dom espiritual que os outros haviam confirmado e afirmado publicamente. O nosso manual de candidato ao Sagrado Ministério, por exemplo, ele diz lá que só o chamado de Deus basta para alguém ser enviado ao seminário e ser ordenado pastor? Não. Por quê? Esse chamado de Deus, aonde que ele é expresso? Na igreja. Então, quem é que vai validar esse chamado de Deus? A igreja. Um dia um rapaz chegou numa igreja aí, que não vou falar o nome, que vocês conhecem.
Os meninos estão me ouvindo aí? Som. Eu Ei, não quero trabalhar ouvindo? mais, Não? né? Porque eu estou sendo Vai lá, pra mim, já vou chamado para o sagrado ministério. Larguei meu emprego, larguei isso, larguei aquilo, porque eu quero ir para o seminário, eu quero ser pastor, né? Logo foi barrado. Por quê? Se ele não quer trabalhar fora, ele vai querer trabalhar dentro? Né? Não vai querer trabalhar dentro também. Como foi? Quer oportunidade? Vamos te dar oportunidade. Foi desenvolvendo trabalho, foram vendo que o menino é preguiçoso, sem compromisso, sem responsabilidade, né? A igreja vendo isso. Então, só o chamado de Deus basta? Oi. Porque o Paulo pode dizer que ele é chamado por Deus. Oi. Exatamente. Oi. Né? Pega, por exemplo, né, a história que nós ouvimos uma vez, né, do Caio Fábio, quando ele Oi, foi estão me ouvindo? despojado a primeira vez, Oi. por conta de várias coisas. Né? Qual foi o seu argumento para poder voltar a ser pastor? Deus estava chamando ele para o pastorado. As pessoas que estavam examinando ele não tiveram como contra-argumentar. Por quê? Deus está chamando ele. O que nós podemos fazer? Foram, deram a chance para ele, ele novamente pisou na bola. Por isso que é o quê? O chamado de Deus com a... Como é que é? Confirmação da igreja. Através do quê? Através do seu envolvimento com a igreja. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. A vida que eu estava levando quando eu cheguei para a minha liderança lá da minha igreja, falei que eu me sentia chamado por Deus, né, era o quê? Qual foi então nós vamos te colocar aqui dentro, você vai trabalhar aqui com nós e vai fazer o trabalho que você tem que fazer. E assim foi. Né? Mas por quê? Aí eu tive que largar o meu trabalho, né, larguei e fui trabalhar na igreja. Não ganhando nada, 0,800. Né? Estudava, fazia faculdade. Né? Só que os trabalhos da igreja aconteciam quando? À noite. Então, não estava conseguindo, né, conciliar. Larguei a faculdade para poder me dedicar à igreja. Porque eu pensei, se eu não for visto pela igreja, né, a igreja não vai referendar o meu chamado. Quem é visto, não é desejado. Quem não é valorizado é perdido. Já dizia um pastor amigo meu por aí. Né? Então foi assim que aconteceu. Logo que eu pude fazer o que eu deveria fazer, a igreja não teve dificuldades em aceitar o meu chamado. Foi o que aconteceu. Testemunho. Né? Esse testemunho ele é confirmado, ele é afirmado publicamente. Né? Aqui já existia um presbitério que colocou as mãos sobre Timóteo. É sobre este presbitério aqui que Timóteo confirmou e afirmou a sua fé publicamente. Né? Timóteo também deveria estar comprometido com o processo de progresso em sua caminhada cristã. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Timóteo deveria atentar bem para a sua própria vida e para a doutrina. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque não adianta nós cuidarmos só de nós mesmos, mas vivemos um ensinamento bíblico totalmente relaxado. Não adianta nós termos um conhecimento bíblico elevado, mas uma vida relaxada também. Agora, o grande pano de fundo aqui, não somente da carta de Timóteo, mas de outras cartas também, com relação aos falsos mestres. Quais são as características de um falso mestre? Porque havia ensinos diferentes da palavra sendo colocados no meio da igreja e que estavam fazendo coceira nos ouvidos das pessoas, estavam agradando o coração das pessoas, estavam atraindo as pessoas para o inferno, não para o céu. Aí uma das instruções de Paulo a Timóteo é para ele se ver livre desses falsos ensinamentos, desses falsos profetas e trazer o povo de volta. Versículo 3 do capítulo 6.
Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, como nós já lemos aqui, mas vou pegar aqui, ó, a piedade é fonte de lucro. O que esses falsos mestres estavam fazendo? Dinheiro do povo. Dinheiro do povo. Há um podcast muito legal, como eu acabei de ouvir ele hoje, né, aquele rapaz do Jesuscope, mais um outro pastor auxiliar dele lá, eles escreveram um livro falando de falsos profetas, falsos mestres. E eles descreveram várias e várias atitudes de um falso mestre. Mas eles contaram uma história lá, uma história real, de um falso mestre, onde a sua esposa estava gravemente doente. Né? Gravemente doente, já a ponto de morrer. E ele chegou para a igreja, né, e disse, né, que a esposa não tinha mais jeito, ela ia morrer. E Deus já tinha falado com ele com quem que ele ia casar, antes da mulher morrer. Né? Só que deu errado, a mulher é insubmissa. Né? Ela não morreu, ela continuou viva. Né? Como que aquele cara ia se livrar disso? Ele novamente chamou a igreja e disse que Deus falou com ele que aquela mulher tinha morrido espiritualmente e que ele estava liberado para poder casar com a outra pessoa. E o que aconteceu? A igreja aceitou isso. E assim aconteceu. Aí acabou que esse pastor ele foi pregar em um outro país e contou essa história. Né? No final, chegaram para ele e falaram: o senhor sabia do que aconteceu aqui? Era a mesma história, a mesma ladainha. E ele ficou sabendo que essa mesma ladainha já foi contada em vários e vários outros lugares. Né? Falsos mestres, falsos profetas, ensinando coisas que não são ligadas à verdadeira doutrina. E há muitas outras características. Oi? Oi? Misericórdia. Né? Ó, como identificar? Como identificar o perfil dos falsos mestres? Paulo dá aqui 3 principais características. Eles ensinam falsa doutrina. Né? A Bíblia não é um livro de meias verdades. A Bíblia é a verdade. Tudo aquilo que está, né, que está um pouquinho distorcido do que é a verdade, é uma meia verdade. Não é a verdade. Qualquer ensino que se encontra neste patamar, ele é falso. Eles não concordam com a sã doutrina, porque não estão de acordo com o ensino correto e saudável. E eles rejeitam o ensino que é segundo a piedade, porque eles querem lucrar, eles querem cuidar de si mesmos, não cuidar do povo. O ensino que não se baseia nas escrituras sempre resultará numa vida sem santidade. O que tem eu fazer isso aqui? É um pecadinho que leve, nem. Em vez da piedade, o pecado é a marca distintiva dos falsos mestres. Não são inocentes, com certeza que não. Né? Mas o que acontece? Esses falsos mestres, eles têm a manha da sedução. Às vezes eles estão há muito tempo pastoreando a mesma igreja. Por isso que eu falei que no começo que essa questão do pai espiritual ela vem sendo distorcida hoje. Né? Por quê? O crente não pode dar um passo sem a permissão do pai espiritual. Não é assim que funciona. É importante você conversar, pedir orientação, né, do pastor, de um conselheiro bíblico. Isso é muito importante. E se perdeu isso ao longo da história da igreja. Né? Mas não como revelação principal. Eu só vou se o meu pastor deixar eu ir. Só vou fazer isso se o meu pastor deixar eu fazer. O nosso crivo é a palavra, não é homem. Timóteo era da cidade de Listra, atual Turquia, filho de mãe judia, pai grego, ele não foi circuncidado. Né? Seu nome significa aquele que honra a Deus. Serviu como pastor da igreja em Éfeso. Ele foi circuncidado lá quando ele foi chamado por Paulo para poder
viajar com ele as viagens missionárias. Devido à sua formação espiritual e ao bom testemunho que tinha, tornou-se cooperador de Paulo em muitas viagens missionárias. Tanto que Paulo chamou ele de verdadeiro filho na fé. Desde pequeno, ó, serei o seu Deus e vós sereis o meu povo, vós e a sua descendência. Né? Timóteo foi instruído nas Escrituras e fortalecido pela fé através de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Porém, tinha algumas características que não o recomendavam como líderes, aos olhos humanos. Era jovem, né? Temperamento tímido, saúde frágil. Né? Aos olhos humanos, ele não tinha características de uma liderança, mas Deus não leva em conta isso. Né? Timóteo seria discípulo, amigo e colaborador de Paulo pelo resto da vida do apóstolo. Ministrou com ele Bereia, Atenas, Corinto, Jerusalém, Filipos. Né? Paulo enviava Timóteo a esses lugares como seu representante. Sob o vista de ponto humano, ponto de vista humano, Timóteo era naturalmente incapaz de substituir o grande, o experiente apóstolo Paulo. Mas ele foi o sucessor de Paulo. Isso não o impediu de ser o sucessor de Paulo. O objetivo, então, dessas duas epístolas, a segunda nós vamos ver na próxima terça-feira, foi deixar instruções apostólicas para a condução da igreja. Né? As notas principais são o cuidado com a sã doutrina, toda a igreja deve ter cuidado com a sã doutrina, e as qualificações e comportamento dos líderes. A primeira epístola foi escrita em algum tempo depois dos acontecimentos narrados em Atos, capítulo 28, ano 64, como nós já vimos, depois de Paulo ter sido libertado de sua primeira prisão em Roma. Né? O apóstolo tinha deixado a importante responsabilidade inexperiente Timóteo, e agora, provavelmente da Macedônia, estava lhe escrevendo uma carta de ânimo e instrução. Porque imagina só, as pessoas estavam na igreja, vinham os falsos mestres, que saíam de onde? Do meio da igreja. E eles iam sozinhos? Não iam sozinhos. Logo, a igreja de Timóteo estava ficando o quê? 100 pessoas. E o que que isso acontece? O que que faz, né, um líder, por exemplo, ele ficar desanimado, triste, né, cabisbaixo? É ver essas coisas acontecendo. Então, Paulo quer colocar o quê? Ânimo, Timóteo. Tanto que uma expressão grande aqui, em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, é a palavra tu, porém. Né? Timóteo, mesmo que isso esteja acontecendo, tu, porém, Timóteo, mesmo que falsos ensinos estejam sendo ensinados, tu, porém, Timóteo, permanece firme na verdade. Viva de forma diferente, porque tu é homem de Deus. Foge dessas coisas. Como as outras pessoas, não dê ouvidos a essas coisas. Segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a constância, segue a mansidão. Combate o bom combate da fé, Timóteo, né? Para trazer ânimo, renovo, instrução. O principal perigo da época eram as falsas doutrinas, em especial a heresia gnóstica. Os gnosticistas. Quem eles eram? Eles davam ênfase às especulações em vez dos fatos. Né? Por exemplo, se nós tivermos aqui a palavra, nós nos guiamos pelo quê? Pela palavra. Eu preciso de outras revelações? Não preciso. Esses se guiavam por outras revelações. Né? Discursos vazios em vez de boas obras. Né? E as coisas espirituais em oposição às naturais. Por exemplo, para eles, Jesus não era 100% homem, 100% Deus. Nós temos um pouquinho de gnosticismo nos testemunhos de Jeová, né? Nos adventistas. Né? Cristo não é 100% homem, 100% Deus. Ele não é suficiente para nos trazer salvação. Né? Judaísmo no meio da igreja. Declaravam possuir um conhecimento mais profundo da verdade e uma santidade mais elevada. Nós temos que tomar cuidado com isso. Principalmente nós que estamos em um meio chamado meio calvinista. Por exemplo,
Temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós, eu falo de uma maneira geral,